Depois de dar carta branca aos prefeitos para decidirem que medidas deveriam tomar para conter a transmissão do coronavírus, o governador Eduardo Leite decidiu estipular regras únicas para todo o estado. O comércio não pode funcionar em nenhuma cidade. E isso gerou reação dos empresários que temem o fechamento de lojas. Esta tarde, um grupo de empresários que defende a reabertura do comércio fez um protesto em Porto Alegre. O presidente da FEComércio, entidade que representa 300 mil empresas que empregam 700 mil trabalhadores, disse que as lojas pequenas não vão suportar o fechamento das portas até 15 de abril. Elas não têm 30 dias de caixa para sobreviver. Lamentavelmente, muitas delas vão sucumbir. Então, a gente acha que deve sim voltar à atividade com segurança. Deveria ter voltado antes disso. Mais 15 dias, realmente, muitos desligamentos vão acontecer. É lamentável isso. No Jornal do Almoço, o governador Eduardo Leite defendeu por que voltou atrás e impôs regras únicas para todos os municípios. A gente visualiza no final do mês de abril, início do mês de maio, o pico aí, o momento em que talvez estejamos sendo mais demandados nas nossas estruturas de saúde e por isso se impõe nesse momento a medida mais restritiva para dar tempo de nós recebermos todos esses materiais, equipamentos de proteção individual, os equipamentos nos leitos de UTIs e de leitos clínicos e também os testes que estão chegando que vão nos ajudar a monitorar a evolução do contágio no estado do Rio Grande do Sul. O decreto proíbe em todo o estado a abertura de qualquer estabelecimento comercial, como lojas, centros comerciais ou de entretenimento. As exceções são para as atividades consideradas essenciais, nas áreas da saúde, segurança, transporte, distribuição de água, energia e serviços funerários. Também estão liberadas as farmácias, os estabelecimentos com teleentrega, o PEG e Leve, como as padarias, e ainda aqueles que não atendem ao público. Supermercados, bancos e lotéricas devem ter horários exclusivos para idosos, respeitar as regras de higiene e distanciamento. Nas cidades, as lojas de conveniência têm horário limitado, mas estão liberadas aquelas instaladas nas rodovias, assim como hotéis, restaurantes e oficinas essenciais para os caminhoneiros. Quem desrespeitar essas regras vai ser responsabilizado, tanto o empresário como o prefeito, por exemplo. No caso do empresário, vai responder por crime contra a ordem sanitária. O presidente da FAMURS, que representa os municípios, manifestou apoio às novas regras de restrição. Nós temos que colocar em primeiro lugar a vida e a saúde do cidadão gaúcho. É isso que o governador do estado está fazendo com esse decreto, é isso que os prefeitos gaúchos esperam fazer, seguindo à risca o que foi determinado. Mas a reação de parte do setor produtivo gaúcho bateu as portas da Assembleia Legislativa. O presidente da Casa disse que em nenhum momento a Assembleia foi consultada sobre essas medidas. Em nenhum momento nós discutimos algum tipo de decreto mais restritivo. Há uma angústia generalizada e por isso que nesses momentos nós precisamos de muita serenidade, muito equilíbrio para que possamos tomar decisões dentro do quadro que nos exige com muita responsabilidade e solidariedade acima de tudo. Mesmo com a nova determinação do governo do estado, hoje em algumas cidades do interior as lojas chegaram a funcionar. Nós vamos até a região norte, em Passo Fundo, de onde está a repórter Débora Padilha. Débora, como os municípios estão se organizando para cumprir esse decreto? Boa noite. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Aqui em Passo Fundo, onde nós estamos, por exemplo, o comércio está fechado há quase 2 semanas por um decreto municipal. Os órgãos de segurança têm feito fiscalizações e até agora já foram recebidas 1.500 denúncias e 120 estabelecimentos foram orientados a fechar por não estarem de acordo a esse decreto. Aqui em Passo Fundo, o trabalho da indústria e da construção civil serão retomados na sexta-feira. Mas em muitas cidades da região, os prefeitos haviam flexibilizado os decretos
decretos e retomado o comércio nesta semana. É o caso, por exemplo, de Ijuí, onde o prefeito chegou a dizer que não iria cumprir a determinação do governo estadual, mas voltou atrás durante a tarde e determinou então sim o fechamento das lojas e serviços lá na cidade. A quarta-feira foi de muitas reuniões em várias cidades do estado, justamente para tentar se adequar às exigências do decreto estadual. Isso porque alguns empresários e comerciantes estavam, inclusive, aí pressionando os prefeitos para a reabertura das lojas. Em Santa Rosa, no Noroeste, o comércio abriu as portas hoje, algumas lojas chegaram a atender clientes, mas a partir de amanhã já estarão fechadas. Assim também aconteceu em São Marcos, na Serra, as lojas que estavam abertas de manhã já fecharam à tarde. E além de adotar as exigências estaduais no comércio, o município de São Marcos também decidiu restringir o acesso a parques e praças. Hoje à tarde teve uma carreata em Tenente Portela, onde comerciantes pediram a abertura do comércio. O prefeito de lá orientou que as empresas podem funcionar somente usando o sistema de entrega, como determina o governo estadual. Então, essa é a situação em alguns municípios do norte do estado. Eloy. Obrigado, Débora. E em Porto Alegre, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública em função do coronavírus. Nós vamos falar agora com a repórter Cristine Galiza. Boa noite, Cristine. O que muda com esse decreto, já que a capital já estava em situação de emergência, Cristine? Oi, Eloy, boa noite. Olha, isso permite que a Prefeitura possa ter despesas extraordinárias para combater aí o coronavírus, possa transferir recursos de uma área para outra, tudo de forma muito mais rápida do que normalmente acontece. Também vai poder acessar recursos federais mais rapidamente com esse decreto. Esse decreto também prorroga para 30 de abril as restrições aqui na capital, para o comércio, para a indústria, para o setor de serviços, para as escolas. Na prática, então, as restrições continuam as mesmas aqui na capital, seguindo aí os padrões dos decretos anteriores. O prefeito conversou comigo agora à tarde e explicou então que esse atual decreto unifica todos os outros mais de 30 decretos que já existem aqui em Porto Alegre, lembrando que seguem o funcionamento aí dos serviços essenciais, como supermercados e farmácias, fazendo uma lembrança então aí com relação, por exemplo, aos idosos. A gente tem até uma tela aí com alguns critérios aí dos decretos. Eles não podem circular em praças e parques, ficam sujeitos a uma multa de R$ 429. Os ônibus só podem circular com os passageiros sentados e o transporte individual deve manter os vidros abertos. Salões de beleza podem funcionar, mas com máximo de 30% da clientela, respeitando todas as normas e os critérios aí de higienização e afastamento entre as pessoas. Nessa conversa hoje, o prefeito também ressaltou que todas essas decisões são tomadas com base em critérios técnicos, protocolos técnicos, com base nos dados da evolução dos números aqui na capital, que concentra aí o maior número de casos de todo o estado. O prefeito disse também que é importante a gente olhar para o mundo, aí para os outros países como Espanha, Itália e também para os Estados Unidos, que registram muitos números da doença, e lembrou das prioridades de atendimento nesse momento. Vamos ouvir um pouquinho da fala dele. A nossa ordem de prioridade vai ser, primeiro, organizar a estrutura para salvar vidas. O segundo deles, na área social, e o mais básico de todos, de dar alimento para as pessoas. O terceiro é manter alguma atividade pública a máxima possível para que a cidade possa se recuperar depois com mais agilidade. Olha, infelizmente o estado registrou mais uma morte hoje. Um homem de 59 anos que estava internado no Hospital Mãe de Deus. Ele não tinha um histórico de outras doenças, também não tinha um histórico de viagem para o exterior, apenas o registro de um cruzeiro aqui pela costa brasileira. Com isso, já são 5 mortes pela Covid-19 aqui no estado, 3 delas aqui em Porto Alegre. A gente também tem os dados aí sobre as internações em UTIs. Em torno de 15% dos pacientes internados em UTI tem uma suspeita ou a confirmação da Covid-19. São em torno de 57 dos 378 internados nas UTIs até o momento. A gente tem uma tela aí com a última atualização que nós tivemos acesso. Eram 25 pacientes confirmados com a doença, internados em UTIs de 4 hospitais. Nesse gráfico a gente vê a evolução das internações apenas dos pacientes confirmados desde o dia 19 de fevereiro. E uma última informação, o ex-vice-governador José Paulo Cairoli confirmou
confirmou que testou positivo para a Covid-19. Ele disse que passa bem, sem sintomas mais severos, seguindo os protocolos médicos, e agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido de todos. Voltamos com vocês, Eloy, Carla. Obrigada, Cristine. E a Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que apenas uma farmácia conveniada possui vacinas contra a gripe. O estabelecimento fica na rua Catarino Andreata, número 115, no bairro Vila Nova. Novos lotes devem chegar somente na próxima semana. Nos postos de saúde da capital ainda há doses disponíveis. E a seguir você vai ver como as Forças Armadas e a Defesa Civil estão ajudando a enfrentar as dificuldades provocadas pela pandemia do coronavírus. Nós já voltamos. Décimo 7º Prêmio Inovare, uma iniciativa que identifica e valoriza as melhores práticas da justiça brasileira. O tema é livre nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Como destaque, será premiada a iniciativa que melhor promova a defesa da liberdade, um valor essencial à dignidade humana. Inscrições pelo site premioinovare.com.br. Hoje, depois do Jornal Nacional, Griselda descobriu uma armação do filho e não vai ficar calada. Esse rapaz, ele é meu filho, mas ele tem tanta vergonha de mim que contra todos encavou essa vigarista. Fina estampa. Logo depois, o jogo está cada vez mais disputado no Big Brother Brasil. E na sequência, a família mais trambiqueira do Arouche invade o cinema especial. Sai de baixo, o filme. O RBS Notícias está de volta e mostra agora a evolução dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. A gente tem aqui o gráfico desde a primeira notificação feita à Secretaria Estadual de Saúde. No dia 15 de março, nós temos então o primeiro pico. No dia 20 tem um salto e depois nós chegamos a hoje a 316 casos confirmados. São 10 novos casos hoje registrados em Alegrete, Gravataí, Marau, Novo Hamburgo, São Sebastião do Caí e Viamão. 190 pacientes estão em Porto Alegre e 126 em outras 52 cidades. E o número de mortes já chega então a 5, sendo 3 na capital e 2 em Novo Hamburgo. E uma operação de guerra foi montada pelas Forças Armadas para apoiar municípios gaúchos em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Em parceria com a Defesa Civil do Estado, os militares ajudam no transporte de material, na montagem de estruturas e controle das fronteiras. O lanche veio em boa hora, quando quem é responsável por abastecer os gaúchos já não encontrava o que comer. Tá difícil a estrada aí, tá tudo encerrado, tudo fechado e o caminhoneiro precisa do seu alimento para seguir a viagem. Muito obrigado ao Exército. A entrega foi feita pelo 6º Grupo de Artilharia de Campanha, com o apoio de comerciantes de Santa Vitória do Palmar, para levar alimento aos caminhoneiros na fronteira do Brasil com o Uruguai. As Forças Armadas estão mobilizadas desde o Carnaval através do Comando Conjunto do Sul, uma união de Exército, Marinha e Aeronáutica no esforço contra o coronavírus. Pedidos de apoio? Ofertas de ajuda? Tudo deve ser encaminhado através da Defesa Civil Estadual. Nós estamos recebendo as demandas, né, da Secretaria de Saúde e as ofertas da população, dos empresários, das entidades. Então, nós estamos fazendo esse intercâmbio. A gente já passa essa demanda, o Exército já se operacionaliza para nos auxiliar, muitas vezes assim, no emprego de apoio do pessoal para triagem, montagem e distribuição de kits, levar através de caminhões, como está acontecendo agora, né, para transportar esse material. É aí que entram em ação mais de 6 mil militares e milhares de viaturas e caminhões. Da doação para a reposição dos estoques do Banco de Sangue em Porto Alegre, a desinfecção dos pneus dos veículos nas entradas de Bagé. A Força Aérea tem 6 mil homens
e a Marinha 2.500 homens, para ter uma ideia. O Exército está em 51 cidades e aqui no Rio Grande em 30 cidades que nós estamos apoiando. Nós estamos aqui trabalhando desde o Carnaval, nós estamos nisso de ponta cabeça e eu falo, isso é uma guerra. Nós estamos tratando como se fosse uma guerra. Os militares atuam também no controle das fronteiras, na montagem de cozinhas de campanha para atendimento nas estradas e na distribuição de cestas básicas. O comandante explica que, entre as medidas estabelecidas pelo Ministério da Defesa, também estão a permanência de soldados que encerrariam seu tempo de serviço militar, a liberação de médicos em serviço militar obrigatório para os hospitais, a atuação em campanhas de conscientização e prevenção à Covid-19, a vacinação contra a gripe e a montagem de estruturas de apoio aos órgãos de saúde. Nós já montamos em torno de 195 barracas, vocês chamam de tendas. Onde é que elas ficam? Na UPA, no hospital, no posto de saúde, aonde a Defesa Civil assim designar o local. Em alguns municípios nós estamos também auxiliando na triagem dessas pessoas que precisam da saúde. Um esforço enorme de quem vai à luta para diminuir o risco de todos e possibilitar que mais gente fique em casa. Justamente para não sobrecarregarmos lá na frente o nosso sistema de saúde, para que todas as pessoas que realmente necessitarem dos hospitais e dos órgãos de saúde, eles possam dar uma resposta rápida, eficaz e eficiente. A pandemia mudou a nossa rotina em casa e também no trabalho. Com as medidas de isolamento social, os meios digitais estão sendo cada vez mais usados pelas empresas para manter os negócios e garantir pelo menos parte do faturamento. Com a loja fechada para evitar contaminação pelo coronavírus, essa concessionária da capital decidiu manter a oficina funcionando para fazer as revisões. A tática é buscar o carro na casa dos clientes. Como tem a dificuldade de locomoção, porque tem poucos veículos, poucos táxis, enfim, e o próprio cliente fica com receio de pegar uma outra condução, né, em função do que estamos vivendo hoje, então nós optamos por ofertar ao cliente o serviço de leve trase. As vendas do Inácio, que sempre aconteciam em um shopping, agora são dentro de casa. Na companhia da família, ele usa um aplicativo de mensagens para enviar ofertas e atingir pelo menos parte da meta de vendas. Divulgo em redes, tá? E pego os contatos de clientes que já frequentavam a loja que eu tenho, dando a opção deles comprarem diretamente comigo como se estivesse em loja. A Ellen também trabalha de casa. Tem a opção de fazer o valor parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão também. Ela é uma das 400 vendedoras de uma rede de lojas de celular que realizam teletrabalho para manter o faturamento e os empregos. As listas são as listas das nossas lojas mesmo, que são clientes nossos que a gente entra em contato, e os nossos contatos da nossa rede social também, contatos que são nossos parentes. Isso tudo é para a nossa segurança e a segurança dos nossos clientes também. E tem até leilão de gado sem plateia. Em Glorinha, uma empresa de remates vai ofertar amanhã 400 reses pela internet, com imagens ao vivo dos animais. Na semana passada, o remate virtual foi um sucesso. O gado todo é pesado, que deixa uma total transparência dentro do negócio. Alternativa muito importante que encontramos para seguir ativo nesse setor que a gente entende ser muito importante. Apostar nos meios digitais para vender os produtos é uma das saídas apontadas por entidades como o Sebrae para minimizar os efeitos da crise. A estratégia de utilizar os canais digitais, ainda que não mantenha o faturamento nos níveis anteriores à crise, ele pode dar um alento com algum ingresso de recurso no caixa das empresas. E são meios bastante eficazes para que os empreendedores mantenham contato com seus clientes. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Segundo a SOMAR Meteorologia, o tempo muda completamente nesta quinta-feira em todo o Rio Grande do Sul. A chegada de uma massa de ar frio, uma nova frente fria,